Do que é que estamos tratando aqui com você? Estamos tratando com você do fim desta mente inquieta. A maioria dos seres humanos está vivendo dentro dessa condição. Observe você como a sua mente funciona. Há um movimento dentro de você, na verdade, não compreende. É o movimento, curiosamente, o movimento de maior intimidade que você tem, de maior proximidade que você tem. E há um bom tempo que você tem esta proximidade com esse movimento e, no entanto, desconhece esse movimento que você tem, que você carrega. Eu me refiro ao movimento do pensamento. As pessoas elas querem se ver livres da inquietude do pensamento. Elas querem se ver livres desta mente inquieta, assumindo assim uma quietude mental. Reparem que, na verdade, todo ser humano deseja paz na mente, quietude na mente, ter uma mente serena. Nós não temos essa mente serena. Nós não temos essa paz na mente, essa quietude. Porque apesar dessa proximidade, dessa intimidade que nós temos com o pensamento, já desde criança, não sabemos lidar com o pensamento. Não sabemos como essa mente em nós acontece, como ela funciona. Assim, o movimento de inquietude interna é esse movimento de continuidade do pensamento, que não conseguimos interromper. E um detalhe, acreditamos poder interromper, porque há uma crença em nós. Observe isso, é uma crença do próprio pensamento, a de que nós somos aqueles responsáveis pelo pensamento, senhores do pensamento. Portanto, nós somos o pensador disso que estamos pensando. Quando as pessoas dizem pense sobre isso, nós carregamos a crença de que primeiro chega o pensador e depois chega o pensamento. Aqui estamos nesse canal investigando com você a verdade do florescer do seu ser, da verdade divina presente, que é a sua natureza real. Essa natureza verdadeira do seu ser é algo que está além desta condição psicológica, que é uma condição de desordem. Essa inquietude não é o seu natural estado de ser. Observe que o pensamento em nós é aquele que sustenta para cada um de nós a contradição, o conflito, a dor, o sofrimento, a desordem emocional. Tudo isso está dentro desse modelo de pensamento presente em nós. Nesta inquietude, nesta mente inquieta, a natureza da verdade sobre cada um de nós é a realidade daquilo que está além desse padrão de pensamento repetitivo, continuado, tagarela, inquieto. Aqui o convite é para uma aproximação da verdade
daquilo que é você. Um cérebro quieto, uma mente quieta, uma condição psicológica de amor, de silêncio, de paz, de liberdade. É a natureza desta real consciência em cada um de nós. A consciência que nós conhecemos, com a qual estamos lidando com ela todos os dias, é a consciência da inquietude. É a consciência desse eu, o pensador e os pensamentos. E é exatamente assim, nessa ordem, que a crença em nós se processa. É assim que ela se expressa, como uma ideia presente dentro de cada um de nós. De que primeiro vem esse pensador e depois o pensamento. Por isso é que temos a ilusória ideia do controle, do poder, da habilidade e da capacidade de lidar com pensamentos. Nós precisamos aprender como se processa em nós esse movimento, como ocorre em nós esse modelo. Veja, é um modelo que nos separa da experiência, nos dando a sensação de poder controlar a experiência. A experiência é o pensamento e nós somos o pensador. Então há esta separação. Nessa separação, a ideia presente é a ideia de alguém. E esse alguém chegou primeiro. Esse alguém presente é o eu. Aquele que está presente, que chegou primeiro, antes do pensamento. Então, o eu é o que chegou primeiro. O pensador, ele veio antes. Lidar com o pensamento é lidar com o movimento interno desta consciência, que representa sentimentos, emoções, sensações, o modo de perceber, o contato com aquilo que aqui está presente. Tudo isso depende de como lidar com o padrão do pensamento, com o modelo do pensamento, com o formato que o pensamento assume para cada um de nós. Aqui nós estamos lhe dizendo que o contato com a vida, como ela acontece, ou você está em contato com a vida como ela é, ou você está em contato com a vida a partir do pensamento. A partir do pensamento, o seu contato com a vida é através de uma cortina, é através de uma imagem, é através de um programa, de um modelo, de um formato, onde está presente a ilusão da dualidade. A dualidade é a ideia desse pensador e o pensamento. Desse que experimenta e a experiência. Desse que está vivo na vida. Esse é um estado mental, psicológico, de condicionamento que nós temos.
Nós somos criaturas humanas carregadas de crenças, ideias, posições, julgamentos, avaliações com base nesse condicionamento. Reparem a importância de descobrirmos uma mente livre, livre da inquietude, livre desse desassossego que o pensamento produz. As pessoas se queixam de pensamentos intrusivos, inquietos, tagarelas, negativos, ruins, descontrolados. Reparem, são inúmeras as queixas que nós temos com relação a esse modelo, a esse formato, a esse modo como o pensamento funciona dentro de cada um de nós. Mas não nos perguntamos ainda o que é o pensamento. O que é esse pensador? Apenas acreditamos nesse pensador, chegando antes do pensamento. Vamos colocar para vocês aqui, em alguns minutos, o que é o pensamento. O pensamento é algo muito simples de ser compreendido. O problema não está na compreensão intelectual do que o pensamento representa. O problema surge na ciência da não separação entre o pensador e o pensamento. Porque já estamos viciados nesse processo de nos separarmos do pensamento, nessa ideia de que nós somos uma coisa e o pensamento é uma outra coisa. Quando o pensamento está presente, a ideia é que nós somos aquele que está pensando esse pensamento. Então, aqui o primeiro ponto é: o que é o pensamento? O pensamento são lembranças. Todo pensamento que você tem é uma lembrança que surgiu, que apareceu. E por que essa lembrança aparece? Porque há um estímulo. Você vê algo, o cérebro reage com uma memória. Você escuta algo e o cérebro reage com uma memória. Então surge a lembrança. Essa lembrança é o pensamento. Você não teria pensamento se não tivesse lembrança. E você não tem lembrança sem o cérebro reagir a um estímulo, seja ele interno ou externo. Então, o que é que nós temos chamado pensamento aqui presente? Uma reação. Uma reação do cérebro, uma resposta do cérebro a um dado estímulo nesse momento, nesse formato, no formato de uma lembrança, de uma memória. Você vê alguém, se encontra com ela de novo. Você a viu aproximadamente há um ano atrás. Nesse instante, ao olhar para ela, o cérebro reage e há o reconhecimento do rosto. Depois vem o reconhecimento do nome. Às vezes fica o reconhecimento do rosto, mas não há mais o reconhecimento do nome.
O que é esse reconhecimento, tanto do rosto quanto do nome? Uma memória, uma lembrança que vem do passado. Repare, você não controla isso. O rosto está presente, mas você não tem a lembrança do nome. E você fica procurando se lembrar e não consegue. Então fica muito claro aqui agora para você que é uma reação mecânica, cerebral, algo técnico desse mecanismo biológico, que é o corpo, que é a mente, que é o cérebro. Não tem você na lembrança, não tem você no esquecimento. O fato é que não tem você no pensamento. Então, o que chega primeiro é sempre a reação. Após a reação, ou na reação, ou com a reação, o pensamento. Mas não temos o pensador presente. Percebem? Aqui a ciência do movimento do pensamento é a presença de uma consciência livre da reação, da memória. O ponto é que nós não temos esta consciência livre da reação, da memória. Porque estamos dentro de um movimento de condicionamento psicológico. Nesse condicionamento psicológico, a confiança que estamos dando a esse modelo de reação, sem qualquer ciência destas reações que se processam, no qual aparece o estímulo, a reação e a memória. Por não estarmos cientes desse movimento, nós estamos sempre sendo capturados por esta consciência do eu, do ego, que é esse modelo de ilusória separação, onde você acredita ser alguém presente na experiência do pensamento. Trazer para esse instante a consciência, e aqui não mais esta consciência condicionada, essa consciência nesse modelo de identidade do eu, do ego. Aqui eu me refiro a trazer esta consciência de atenção para esse instante. Tomar ciência do movimento do pensamento. Nesse instante, é romper com esse padrão mecânico, inconsciente, repetitivo, continuado. E, portanto, isso é o fim desta inquietude que o pensamento cria. É o fim dessa tagarelice interna. Porque nesse momento, esta real consciência que surge, em razão dessa atenção para esse momento, para esse movimento, que é o movimento comum do pensamento de aparecer. Esse movimento é desfeito. Assim, tocamos com você aqui na importante verdade da meditação, desta atenção plena. Então, o que é esta atenção plena? É trazer consciência para esse instante e perceber nesta atenção, nesta plena atenção,
Em razão desta consciência, todo esse jogo do pensamento. Nós precisamos ter uma aproximação da compreensão de todo esse processo em nós, que é o processo da mente. A não compreensão de como a mente funciona é a ausência do autoconhecimento. E na ausência do autoconhecimento, nós temos esta condição psicológica de mente inquieta, de confusão, desordem e sofrimento. Ter uma aproximação, um olhar direto para todo esse processo, que é o processo da mente, que é o processo do movimento do pensamento, dentro de cada um de nós. Tomar ciência de como a reação surge. Quando o pensamento surge. Apenas tomar ciência disso. Ocorre simultaneamente uma visão clara de todo esse movimento que não envolve só pensamento. Mas repare, o pensamento ele está sempre acompanhado por uma sensação. O sentimento está presente, a emoção está presente, a sensação está presente, a percepção ou o modo de perceber está presente, sempre acompanhando esse movimento do pensamento. Esse movimento do pensamento é o movimento desta consciência em nós, que ocorre de uma forma totalmente automática. Não estamos cientes desse processo, porque nos falta autoconhecimento. Não existe nada mais importante na vida do que a importância de se conhecer. Assim, a importância do autoconhecimento é algo fundamental. Uma vez que você compreenda todo esse processo de ser alguém, e ser alguém é ser esta consciência dentro desse modelo, como nós temos funcionado, como estamos funcionando já há 30, 40, 50 anos. Na verdade, há milênios o ser humano vem vivendo assim. A ciência disso é desmontar com essa forma de ser alguém. Então, eliminamos esse movimento de inconsciência. Se há uma eliminação dessa inconsciência, eliminamos a separação. Porque não há mais esse sentido do eu se separando do outro, se separando da vida, se separando do pensamento, se separando do sentimento. Reparem, essa é a eliminação desse centro, que é o eu, o mim, o ego. Que por se ver separado, que por se ver separado da experiência, do pensamento, da emoção, da sensação, da percepção, acredita poder controlar, se livrar ou fazer alguma coisa. É possível tomarmos ciência desse movimento, que é o movimento do eu. É possível eliminarmos de dentro de cada um de nós essa inquietude. Isso porque tomamos ciência, nesse instante, de nossas reações, de como elas surgem, de como elas mantêm a continuidade. Reparem, elas mantêm a continuidade em razão da não ciência, desta inconsciência, dessa mecanicidade, desse modelo programado, condicionado que nós temos. O problema que surge
fica muito claro é que quando você se encontra em situações de angústia, de sofrimento, de medo, de complicação, e é isso que o pensamento, nesse padrão, está a todo momento trazendo para as nossas vidas. Quando isso surge, o primeiro movimento presente é de fuga. Então, dentro da ciência da psicologia, isso já foi claramente percebido, que nós vivemos nesse movimento de fuga. Então, há um movimento de fuga em razão da dor, do conflito, da contradição, do sofrimento que o pensamento produz, carregado de sentimento e emoção e maneiras específicas de perceber a experiência. O fato é que tudo isso vem do passado. Então, estamos nesse instante, a partir daquilo que acontece, a partir desta inconsciência, nesse padrão, nesse instante, reagindo. E para escaparmos desta dor, dessas reações que surgem, há todo esse movimento de fuga. Então, o ser humano foge para as drogas, foge para a bebida, foge para o cinema, para o teatro, foge para o sexo. Há um estado caótico, psicológico de ser alguém nesse instante. Podemos eliminar isso? Há uma realidade presente aqui e agora. É a realidade do seu ser, daquilo que está presente e que não se separa desse instante, desse momento. Essa realidade daquilo que nós somos está livre desse padrão, desse formato, desse modelo de mente inquieta, de inquietude psicológica, de condicionamento mental, de condicionamento egóico. Então, quando temos uma aproximação da verdade sobre quem nós somos, nesse instante, a partir do autoconhecimento, nós temos nesse momento a meditação presente nesta atenção plena, nesta visão de todo esse processo que vem do passado. Ele é descartado porque eliminamos o sentido de um eu presente, de um pensador, de alguém que está se ocupando com esse movimento nesta inconsciência e, portanto, dando continuidade a isso. Isso é desfeito, isso é quebrado, isso é anulado. Em razão da presença da verdade, desta real consciência, desta real inteligência, que se mostra presente quando há a verdade da meditação. E aqui a presença da meditação é atenção plena. Então, isso traz autoconhecimento. Isso traz o fim desta condição psicológica, que é a condição do eu, do ego, desse elemento ilusório que vem do passado, que é só um conjunto de crenças, onde existe essa separação entre o pensador e o pensamento, aquele que está presente, sendo experimentador na experiência,
Então, a verdade da revelação do seu ser é a não dualidade. Então, esse é um assunto que tratamos aqui, exploramos com você aqui nesse canal. É a verdade da Advaita, da não dualidade, da não separação. Há uma realidade presente, é a única realidade. E essa realidade é a realidade da vida, sem esse elemento que é o eu, o ego. Esse é o nosso assunto aqui com você nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Você tem aqui o link na descrição do vídeo. Temos vários vídeos lá, muitos vídeos. Além desses vídeos que nós temos, algo muito mais importante, eu quero lhe fazer um convite agora, é para a participação de encontros online que nós temos, que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, através de perguntas e respostas. Nos sentamos e trabalhamos essa questão desta arte da aproximação do silêncio, que se revela na meditação. Então aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.